Davi, quando eu estou na frente das pessoas, eu congelo, não consigo me expressar. Num palco, então, com um grande público, misericórdia! É o fim do mundo para mim. Como eu posso perder essa trava, essa dificuldade de timidez, essa ansiedade que acontece quando eu tenho que falar na frente das pessoas? Se você se familiariza, se sente conectado com essa experiência, já curte aqui o vídeo, vai comigo até o final, compartilha com algum amigo que você sabe que também se sente dessa forma, porque o que eu vou trazer para você hoje pode ser uma virada de chave. É uma dica simples. Importante que esse é um processo que muitas vezes envolve autoconhecimento, domínio de técnicas de oratória. Não é algo que eu vou conseguir entregar para você num vídeo tão breve como esse. Mas pega aqui uma dica que já pode ser bastante útil e aplicável para você tentar reverter esses cenários. É o que eu costumo brincar de ir na força do ódio. Davi, mas na força do ódio, a comunicação não violenta, isso não vai ser agressivo com as pessoas, não vai atrapalhar a minha comunicação? Calma, vamos esclarecer o que eu quero dizer com isso. E para isso, eu preciso voltar um pouco lá sobre psicanálise e a segunda tópica de Freud, que fala sobre id, ego e superego. São três figuras fictícias que ocupam a nossa mente, cada uma com a sua função específica. O id é o meu eu instintivo, aquele quase animal. Ele quer, ele faz, ele consegue, independente do que ele tenha que derrubar para que isso aconteça. São as minhas vontades, as minhas necessidades. É um eu praticamente egoísta, sobrevivente. O meu ego está aqui no meio, já vamos falar sobre ele, porque agora nós queremos o superego. São polaridades, extremos opostos. Enquanto o id só se preocupa consigo mesmo, com o que eu quero, com os meus desejos, o superego, em contrapartida, é o seu eu, vamos chamar, social. Aquele que se preocupa com o outro. Aquele que te faz pensar qual é a opinião que as pessoas têm sobre mim. Mas se eu fizer isso, qual é o impacto que isso gera na minha popularidade? Então, o id é sobre si. O superego é sobre o meio no qual você interage. E eles estão em extremos opostos. Enquanto o id pode te fazer tomar decisões que prejudicam os outros pelo seu bem, o superego pode fazer você tomar decisões que prejudicam você pelo bem dos outros. E o ego, essa terceira figura que está aí dentro desse cenário que acontece na minha mente. O ego intermedia essas partes. É normalmente o eu que eu apresento para o mundo na maior parte do tempo. Ele vai pegar aquilo que o meu id, aquele instinto selvagem, pede, e também vai pegar um pouco daquele instinto social que me pressiona com a opinião dos outros e vai buscar um meio de campo. Algo que seja mais saudável de ser apresentado. Essa é a atividade natural do ego. É claro que aqui podemos passar por momentos de dificuldade emocional, onde tudo isso se desequilibra, onde o meu ego não consegue encontrar esse intermédio e alguma das figuras se encontra em extremo destaque. Essa é uma situação exemplo da ansiedade do falar em público. Aqui o meu ego se sente confuso e quem acaba assumindo o protagonismo é o superego. A preocupação extrema com a validação do outro. Na grande maioria das vezes, o que gera a ansiedade da fala em público, nervosismo, a timidez, aquele branco que acontece é a extrema preocupação. Muitas vezes talvez nem consciente, mas aquele pensar sobre vão pensar a respeito de mim. E se eu der branco lá na frente? E se eu gaguejar? Qual vai ser o impacto na minha reputação? O que as pessoas vão pensar a respeito da minha performance? Essa insegurança, essa necessidade de validação do outro é o que gera esse piano sobre as costas quando nós temos que falar em público. Entendendo que existem essas três figuras, o que possivelmente vai me ajudar a conseguir quebrar essa barreira da timidez. É diminuir de maneira intencional o espaço do superego.
e talvez jogar mais as coisas lá para o lado do id. Por quê? Vamos pensar aqui uma pessoa extremamente tímida. Evita situações de falar em público. Mas todo mundo tem o seu chamado calo, o seu ponto delicado. Estou dirigindo e de repente batem no meu carro. Eu estava a caminho de um compromisso, era algo importante, eu tinha horário, eu não estou em condições financeiras no momento de poder arrumar o meu carro, de pagar a franquia do seguro, e aí vem alguém e crash, bate no meu carro. Imediatamente eu projeto todos os problemas que isso vai trazer na minha vida e eu me sinto indignado com o fato de terem batido em mim. Eu estava certo, passaram direto num pare e eu fui atingido. Eu, mesmo extremamente tímido, vou me empoderar, me apossar daquele sentimento de revolta e vou descer do carro reclamando, xingando, colocando tudo para fora. Ué, mas cadê aquela timidez? Cadê aquele medo de falar com as pessoas? Nesse momento específico, ela sumiu. Por quê? Quem assumiu a rédea da sua mente foi o id. Aquele eu selvagem do eu quero, eu vou, eu faço, eu realizo. No id, normalmente, nós não somos tímidos. Porque nós vamos com sangue nos olhos, na força do ódio, para correr atrás daquilo que nos é interessante. Então perceba que quando eu estou no superego, a chance da timidez me travar é enorme. Quando eu estou no id, eu me aproprio de uma segurança, de uma convicção de leão. Ah, Davi, mas é bom estar no id o tempo todo? Talvez não. Mas, se você ainda não se sente seguro o suficiente para comunicar-se de maneira convicta, entregar o seu melhor, vira um pouco para o id, apertar a tecla F, como brincam hoje em dia, e falar: é o importante, é o que eu vou pensar sobre o que eu estou dizendo. Olhar um pouco para si, talvez até pensar um tanto quanto egoísta, em primeiro momento, vai te permitir ter essa fluidez na fala. E sim, depois, com mais técnica, fazendo uma mentoria em neurocomunicação, você vai se apropriar de autoconhecimento, de técnicas de oratória, que vão permitir com que você fale de maneira segura sem precisar recorrer a esse eu tão agressivo. Mas, para começar, talvez seja uma técnica muito interessante esse desapego com a opinião das pessoas. Eu vou lá porque eu quero entregar, isso vai ser bom para mim. É o que eu vou sentir sobre ter desempenhado essa fala em público e apropriado desse sentimento com sangue no olho, na força do ódio, você vai lá e você consegue realizar a sua fala. Fez sentido para você? Achou interessante? Quer mais? Então curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva aí no canal para ter acesso a ainda mais informação rica sobre neurocomunicação. E ainda mais, Davi, eu gostaria de entrar de cabeça nesse universo e me tornar um grande orador, um neurocomunicador. Como eu faço isso? Me manda uma mensagem e nós podemos trabalhar juntos num processo individual de mentoria sobre neurocomunicação. Você também pode ser um grande orador. Me chama e eu te ajudo.